Bom, uma dica que eu queria dar aqui é a seguinte, ó. Placa, desgaste. Como a gente pode fazer o reaproveitamento da placa? O que eu fiz aqui? Eu fiz um desgaste aqui com a esmerilhadeira, tá? Com disco de corte. Nesse sentido, fora eu cortei. Aqui também eu cortei fora e aqui também fora, tá? Nesse sentido, pra quê? Pra poder trazer essa placa mais pra cima. Note que o tanto que ela veio. Qual foi o resultado disso? Aquele desgaste da trilha, tá? Que ainda estava em uso, ficou fora da área de trabalho da agulha, ó. Nota que ficou fora. Então o que eu faço? Eu posiciono a agulha para trabalhar daqui para frente. Então note que ela vai até o último resistor, ó. Viu? Chegou no último resistor. Mais que isso não tem necessidade. Então a área de trabalho dela é aqui. E note que aqui é metal embaixo. Então, se ela tiver aqui no início ou aqui, a voltagem vai ser lida da mesma forma. A partir daqui que ela vai fazer diferença. E uma coisa que acontece nas placas também, além do desgaste, é queimar esses resistores aqui e a placa passar a fazer a leitura errada. Outra coisa, geralmente um carro com motor em boas condições fica em trabalho mais ou menos nessa posição. Que gera mais ou menos 1 volt, tá? 1 volt de marcha lenta a 750 RPM. Aí eu já vi vendedores, tá? Anunciando o fluxo e mostrando, ó, o fluxo funciona. E o fluxo trabalhando aqui. E fazendo assim, ó. O fluxo tá bom. Aí o cara acelera o carro acelera. Claro. Tá? Mas aqui a mistura tá gorda. Aqui tá com 2,5 volts. Isso não é mistura de marcha lenta. 2,5 volts é meio pé. Mais ou menos meio pé. Tá? Se aqui é 7.000 RPM, aqui é 3.000 RPM, por volta disso. 13.500. Entendeu? Tem que se orientar em trabalho, tá? Não é em marcha livre. Então tem que se orientar que não é aqui. Mais ou menos aqui. Tá? É a medição em marcha lenta. Tá? Para quem não tem voltímetro ou precisa fazer uma manutenção rápida. Mas é bom deixar para quem entende, tá? Eu só oriento para quem está comprando uma peça dessa, tá? Que está fechada, lacrada, pedir para o vendedor abrir a tampa. Por quê? Essa peça funciona. Tava perfeita, tá? Funcionando no carro. Perfeita, não tinha falha nenhuma. É uma peça que se fosse vendida para alguém, certamente em menos de 1 ano daria problema. Por quê? Porque o cidadão não quer tirar o lacre, porque diz assim, não, mas eu vou tirar a originalidade, tá lacrado, tá bonito. Era de um carro que trabalhava bem, era um carro que bateu. Carro que bateu, mas daqui a 1 ano ia dar problema no fluxo. Só porque bateu quer dizer que esteja bom. O cara pode ter batido e um porco relaxado que não cuidava do carro. Desculpa a palavra, mas é assim que acontece. É aquele cara que manda pintar o carro, mas deixa o motor fumando. Bota a roda 20, mas deixa o motor fumando. Entendeu? Acontece. Desculpa o desabafo, pessoal, mas é assim. Então, essa é a orientação que eu dou para tomar esse cuidado aqui. Até na compra. Pede. Se o cara não abrir, se o cara não quiser abrir, não compra. Simplesmente assim. Tá? Você não sabe o que está comprando. Tá? Que nem comprar um carro com o motor desligado. Carrega no guincho, chega em casa, bateu, arranca, o carro fuma. E o cara vai dizer pra ti, ah, mas o carro funcionava até ontem. É assim que eu vou dizer. Tá? Então essa é a dica. Continuando aqui. Outra coisa. Manutençãozinha básica aqui, ó. Pega uma lixa de unha, passa só nos contatos, com muito cuidado. Nunca lixe a agulha, porque ela vai se tornar abrasiva e vai acabar gastando aqui, tá? Outro contato a se lixar são esses 2 contatos, que é o que vão aqui. Outra coisa, pressionar um pouquinho para baixo. Tome muito cuidado com o sensor de temperatura, que se ele romper, bater, tiver quebrado, tiver essa proteção, alguém entortar, fizer curto nele, vai parar de ler a temperatura, vai dar diferença na leitura, tá bom? Uma lixa de unha aqui nesses contatos também é bom, é algo que logo eu vou fazer, tá? Uma lixinha aqui, para poder limpar em cima e embaixo, tá? Então essa é a dica principal que eu dou para vocês, de manutenção do fluxo do ômega 2.0, tá? Outra coisa, a portinhola não pode trancar em nada. Ela tem uma pressão, tá? Você mexe aqui, ela tem que vir sem ter nenhuma obstrução e parar no final, ó. Igual essa aqui, ó.
parar no final. A pressão vai ser determinada de acordo com o desgaste do veículo. Tem carros já que passaram de 300 mil km, já não tem força de puxar essa porta, né? Porque é puxada com vácuo. Algum problema, é calibrado, mas de acordo com o carro. Tá bom? E aqui, depois eu efetuo a montagem, né? Que no caso aqui, ó, vou tirar o que eu usei de cobaia aqui. Vou colocar de volta aqui. E vou colocar aqui. Agora é só recolocar os parafusos. Ó, calibradinho ali no início. Tá? Ah, outra coisa. Essa voltagem aqui que eu falei pra vocês, em torno de 1 volt, tá? Que fica aproximadamente nesse pino aqui, tá? É uma medição básica, tá? Para carros com que o motor esteja bom, não tem nenhuma entrada falsa de ar e o resto da injeção esteja boa. Regulador de pressão, bico, bobina, tá bom? Carros a gasolina. Álcool necessita um pouco mais de voltagem. Já tive caso de ômega com 300 mil km que eu tive que deixar em 1.5, 1.4. Menos que isso o carro falhava, eu perdia força. Já aconteceu o caso. Mas aí o carro fica beberrão. Solução, fazer o motor. Tá? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Muito cuidado. Portinhola não pode trancar. Frestas não pode ter. Tá? GNV provoca explosão em torta. Muito cuidado. Orientações que devem ser seguidas. Tá, pessoal? Fica a dica aí. Não me levem a mal. Não quero ser melhor do que ninguém. Tá? Só tô tentando passar um pouco de experiência para ninguém ser lesado. Valeu, pessoal.